Fala galera, tudo bem com vocês? Eu, André Fantato, aqui do canal do Bola Laranja, para mais um Sextou na Segunda, nossa segunda edição. Hoje um pouco mais compacto, hoje somente eu aqui com vocês, nessa segunda-feira, 2 de fevereiro, já finalzinho do dia, né? E daqui a pouquinho a bola sobe para a semana de número 16 da NBA, mas hoje nós vamos resumir a semana de número 15, o que aconteceu do dia 26 de janeiro, segunda-feira passada, até ontem, domingo, 1º de fevereiro, e também repercutir os reservas do All-Star Game, né? Repercutir um pouco essas escolhas aí. Beleza? Ajuda a gente na meta de likes, né? Vamos tentar aí pelo menos uns 30 likes para esse vídeo de hoje. Então, se você puder nos ajudar, deixar o like, claro, também se inscrever no canal, ativar o sininho aí, passos muito importantes para a gente. Claro, deixe seu comentário aqui sobre esse quadro e sobre os assuntos que a gente vai falar hoje. Beleza? Vamos começar então falando sobre as escolhas para os reservas do All-Star Game. Vou colocar na tela aqui para você que está assistindo aqui pelo YouTube dar uma olhada com a gente. Então tá aí, ó. Temos os reservas do Oeste do lado esquerdo, as reservas do Leste do lado direito. Reservas do Oeste primeiro, então. Temos, começando aí em cima da tela do lado esquerdo, o nosso querido Anthony Edwards, LeBron James, Kevin Durant, Jamal Murray, Danny Avdija, Devin Booker e Chet Holmgren. Esses são, então, os 7 reservas do lado oeste. E do lado leste, temos Donovan Mitchell, Scottie Barnes, Jalen Duren, Jalen Johnson, Pascal Siakam, Norman Powell e Karl Anthony Towns, os 7 reservas do lado leste. Certo? Lembrando que alguns aí estão fazendo a sua estreia no All-Star Game. Jalen Duren, do Detroit Pistons, é a primeira All-Star Game. Jalen Johnson, do Atlanta Hawks, também é o primeiro All-Star Game. Assim como Norman Powell, do Miami Heat, também é a primeira vez no All-Star Game. No lado oeste, Danny Avdija, jogando muito bem pelo Portland Trail Blazers, também fazendo a sua estreia. Assim como Chet Holmgren, do Oklahoma City Thunder, fazendo a sua estreia. E Jamal Murray, do Denver Nuggets, também fazendo a sua estreia. Essas escolhas foram justas, né? A pergunta que eu coloco aqui embaixo, você que está assistindo aí, comenta, manda nos comentários desse vídeo aqui, se você gostou dessas escolhas, né? E claro que, né, a gente sabe que são escolhas do público também, mas também de profissionais ali, jogadores da NBA, jornalistas, mas, claro, né, isso torna as escolhas particulares, né, algo do gosto de cada um, mas eu acho que nós temos que falar principalmente sobre a ausência do Sengun, né? Sengun vem fazendo um ótimo campeonato pelo Houston Rockets, para mim o melhor jogador do Houston Rockets, e merecia, né, estar entre os reservas, tá? Talvez no lugar do Chet Holmgren, que apesar de ter um Oklahoma City Thunder tão dominante, não vejo que ele esteja acima do Sengun. Eu acho que o Sengun merecia um lugar aí no Oeste. Então, essa que é a grande questão. Claro que tem o limite de estrangeiros, né? Porque nós vamos ter somente um time de estrangeiros, então a gente tem um limite de 8 estrangeiros no All-Star Game desse ano e 16 americanos, tá? Então talvez você tenha, de certa forma, pesado um pouco, né? Ele não poderia entrar automaticamente no lugar do Chet Holmgren, o Chet Holmgren entra como americano, né? Mas daria para encaixá-lo, talvez até no próprio lugar do Danny Avdija, que está jogando muito também, mas eu ainda vejo o Sengun à frente, então eu acho que seria bem possível, tá? Eu acho que foi a grande ausência aí. O Kawhi Leonard é uma outra ausência, talvez para brigar diretamente com o LeBron James ali, mas eu acho que o Clippers está esquentando a mão agora, né? Eu acho que o LeBron seria muito difícil o LeBron ficar de fora do All-Star. Então, realmente, cara, eu penso que essa daí não, assim, nem dá para a gente discutir tanto, né? Mas o Sengun tinha que estar aí. Eu acho que foi aí a grande questão, a grande falha nas escolhas para o All-Star Game, tá? Tem outros jogadores que, claro, James Harden não tá nessa lista também, né? Um cara que sempre foi um All-Star,
vem jogando bem esse ano pelo Clippers também, entre outros nomes que a gente pode citar aqui. Tem uma lista muito extensa que eu vi no portal do The Athletic, né, de principais jogadores que ficaram de fora, mas todo ano tem. Agora, Sengun, aí é complicado, né? Agora vamos para a briga pelo MVP, a última corrida pelo MVP divulgada pelo site oficial da NBA, né? Lembrando que são repórteres, né? São jornalistas que fazem essa corrida, né? Não é nada oficial, mas que a gente sabe que é um termômetro muito bom, né? E tá da seguinte maneira: tivemos uma mudança, né? Nesse top 3. Shai Gilgeous-Alexander continua como primeiro, né? Então o jogador do Oklahoma City Thunder aí ainda é o líder, com o Luka Doncic do Los Angeles Lakers subindo para segundo e o Nikola Jokic do Denver Nuggets, que voltou a jogar essa semana, caindo para terceiro. Repetir mais ou menos o que eu e o Fábio falamos aqui na semana passada. Eu acho que o Luka Doncic tem uma chance pequena de conseguir vencer esse prêmio. O Lakers precisa melhorar, o Lakers precisa estar numa posição melhor, né? Hoje é o 6º colocado da Conferência Oeste, e jogar um basquete um pouco mais consistente. A gente sabe que é um prêmio individual, mas que depende muito também do quanto esse jogador impacta no número de vitórias do time. Então, eu acho que essa é a chance dele. O Lakers tem que melhorar e razoavelmente para que ele possa subir e, de repente, concorrer a esse prêmio de MVP. O Nikola Jokic é fatalmente, né, o grande adversário do Shai Gilgeous-Alexander, tá? O único problema é que ele tem que jogar 31 dos próximos 32 jogos, né, para poder se qualificar. Então o Denver tem mais 32 jogos, o Jokic tem que jogar em 31 deles. Senão ele não bate o número de 65 jogos e fica fora da corrida. Se ele jogar esses próximos 31, acho que ele tem grandes chances, né? O Denver em segundo lugar hoje, pode continuar, de repente pode até ameaçar o OKC, então acho que ele tem grandes chances. Mas não acho que ele consiga, então essa é a grande questão. E aí acho que sobra na mão do Shai, né? Obviamente não é assim desmerecendo nem nada disso, muito pelo contrário, é o grande líder do melhor time da temporada, né? Tiveram um confronto ontem e o Shai acabou saindo vencedor, então é isso. Quem pode ameaçar o Shai são esses dois mesmo. Não vejo o Wembanyama ameaçando o Shai, tá? Muita gente coloca o Wembanyama, mas não vejo ele ameaçando, e acho que essa aí é a grande questão, né? Vamos ver quantos jogos o Jokic consegue jogar. Por enquanto, o Shai Gilgeous-Alexander vai levando, então, esse prêmio. Certo? Então, vamos para o próximo tópico agora, pessoal. Nosso resumão aqui da semana de número 15, para a gente falar, então, do Power Ranking, né? O ranking de força, o ranking, o termômetro do momento aí na NBA. Seguindo, então, o que a gente viu na semana passada, né? O Power Ranking do The Athletic, né? Tivemos algumas mudanças no top 5. E eu vou passar aqui para vocês darem uma olhada. O Thunder continua em primeiro, né, sendo o time mais quente aí, claro, durante toda a temporada, né, 39 vitórias e 11 derrotas, tá? Já era o primeiro colocado na semana passada, continua, venceu 2 jogos e perdeu 1 na semana de número 15, né? Venceu o New Orleans e o Denver e perdeu para o Minnesota. Em segundo lugar, nós temos o Detroit Pistons, também vencendo 3 jogos, no caso aqui, perdendo 1, né? Venceu Denver, Golden State e Brooklyn e perdeu para o Suns. Continua em segundo, então, jogando basquete muito bom, né? Aqui o líder da Conferência Oeste, que é em primeiro o OKC, e o líder da Conferência Leste, o segundo, o Detroit Pistons. Em terceiro, temos o Spurs, né, que subiu aí da 4ª posição na semana passada para a terceira nessa semana, venceu Houston, venceu o Orlando Magic, né, e perdeu para o Hornets. Então, com esse embate aí, principalmente contra o Houston, conseguiu subir uma posição. Então, o San Antonio Spurs, o terceiro time aí mais quente do momento, com 33 vitórias e 16 derrotas. Em quarto, o Denver Nuggets, né, 33 vitórias e 17 derrotas. Era o 6º na semana anterior, né? Mas essas vitórias contra o Brooklyn, contra o Clippers, né? E o jogo contra o OKC, que apesar de derrota, mas jogando em casa, né? Mas conseguiu aí subir algumas posições com a volta do Nikola Jokic, né? Tem o melhor ataque da NBA, pessoal. Aqui, offensive rating, né? Primeiro lugar, então, para a gente ficar de olho. E fechando o top 5, então, em quinto, o Houston Rockets, né? Que era terceiro na semana passada, mas nessa semana, com a derrota para o Spurs,
acabou caindo 2 posições aí. Lembrando que esse ranking é do The Athletic, tá? E eu queria destacar aqui o Houston pelo equilíbrio, né? O 5º melhor time ofensivamente e o 5º melhor time defensivamente. Então, um time muito, muito interessante, tá? E até pensando aí na próxima semana, como diz a notícia aqui, o Houston pode tentar troca de VanVleet e Steven Adams, né? Os dois estão fora nessa temporada, né? Então, de repente, pode utilizá-los aí como moeda de troca, tá? A gente passando, então, pelo top 5 aí dos melhores times de momento, né? Dessa semana de número 15. Nós temos também o Los Angeles Clippers, pessoal, que subiu, né? Um time que, apesar de não estar bem colocado, vem subindo muito no Power Ranking. Então, é importante destacar, né? Um time que a gente diz basicamente o que é o Power Ranking, né? Não está muito bem na tabela, mas é um momento muito bom, vem numa crescente, né? Então, o Clippers aí na frente de outros times, né, que estão abaixo dele na tabela, então vai indo muito bem aí nesse quesito. E agora eu queria colocar aqui para vocês os grandes destaques da semana, né? Às vezes a gente acaba não enxergando essas informações no Power Ranking, né? Mas aqui a gente vê quem foi realmente bem, né, na semana de número 15. Então, em primeiro lugar, né, o Hornets venceu os 4 jogos que teve na semana. Uma semana muito boa do Hornets, que vem subindo, vem melhorando, né? Venceu Philadelphia, venceu Memphis, venceu Dallas e venceu Spurs. Então, conseguindo aí uma semana muito boa, né? Muito boa mesmo. O Wolves também venceu os 4 jogos que teve na semana, então teve uma semana muito interessante, assim como o New York Knicks também, né? Teve 4 vitórias da semana, a vitória de ontem contra o Los Angeles Lakers, jogando no Madison Square Garden. Então, uma boa semana aí também para o New York Knicks. E se a gente descer, né, do outro lado, os times que foram bem mal nessa semana para a gente passar também, começando aqui então com o Dallas Mavericks, né, perdeu os 3 jogos que teve na semana. O Memphis, né, perdeu os 4 jogos da semana, assim como o Bucks também, em queda livre, depois de tudo que aconteceu com o Giannis perdendo os 3 jogos. E o Portland Trail Blazers, Sacramento Kings e Utah Jazz, né? Esses 2 últimos a gente já está mais acostumado, mas o Blazers vinha fazendo sim uma boa campanha, né? O Thiago Splitter muito bem à frente do Blazers, mas não foi uma semana legal aí para o time do técnico brasileiro Thiago Splitter, né? 4 derrotas. Então, esses foram os times que, como a gente tinha o quadro aqui, né? Amassaram o aro na semana. Então, para a gente poder ver quais são os times que não estão jogando um bom basquete. Beleza, pessoal? Então, fico por aqui com mais um resumo da semana. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Com tudo que rolou aí na última semana, com o resumo dos vencedores e dos perdedores da semana. E, claro, peço a você, se não deixou o like ainda, deixa o like, se inscreva aqui no canal para dar aquela força pra gente, né? Ative o sininho, que vai nos ajudar muito. Beleza? Essa semana estamos de volta. Trade deadline na quinta-feira. Vamos vir com todas as informações na nossa live da semana. Fechou? Obrigado, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!